entrar com o Flauzino, que deve estar vindo lá de Brasília. Eu já avisei lá para a mesa de operações, e aí vamos aguardar o Flauzino lá de Brasília por via remota, intervenção dele. Avisando ao Flauzino que nós temos 20 minutos para a intervenção dele. Caramba. Alô? Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Posso falar? Só pode, com a ajuda do plenário. Pode falar, Flauzino. Não está ligado, né? Não está. Aí. Foi. Então, boa noite a todos e todas que estão aí no auditório presencial e todos que estão aqui no auditório virtual e também aqueles que estão nos ouvindo e assistindo pelo YouTube, né? Os internautas. É importante a gente fazer uma conjuntura antes de falar do arcabouço, porque a gente teve aí um período dos últimos governos, Temer e Bolsonaro, a continuidade do desmonte do Estado e a implementação de uma política de neoliberal e até de extrema-direita, né? Vamos colocar assim, tanto na questão política como econômica. Então, a gente viu um desmonte do Estado e a não intervenção na economia de vários setores, né? Na questão de falha de mercado ou na questão de investimento, enfim. A gente viu isso de uma forma geral e na qual o resultado foi, durante a pandemia, as 700 mil mortes, a incapacidade de fazer a própria vacina, de produzir equipamentos hospitalares, ter uma política de armazenamento de grãos para conter preços no momento de crise, né, que foi sucateado a Conab, o Ministério da Agricultura, a valorização da agricultura familiar. A gente, então, conseguiu ver claramente a necessidade do investimento público, né, para a gente dar um suporte para a nossa vida e o nosso desenvolvimento. Então, nesse sentido, surge a candidatura do Lula contrapondo isso, né? Então, ficou na eleição do ano passado, dois modelos para o eleitor e a sociedade brasileira decidir. Queremos esse modelo, né, ultradireita, um modelo desenvolvimentista a partir do Estado. E o povo acabou decidindo o modelo de desenvolvimento pelo Estado, né? Então, e deu um suporte, um aval, né, para que o Lula pudesse já governar de uma certa maneira, ainda no ano passado, né, com a aprovação da PEC da transição, injetou aí 180 bilhões no orçamento para ele poder fazer a reconstrução do país, né, porque reconstruir é mais difícil do que desmontar. E nós estamos aqui analisando os 100 primeiros dias, né, e os mais 50, enfim. Esse é uma data, um marco, na qual a imprensa brasileira, historicamente, dá um certo respiro, né, para um certo perdão, vamos colocar assim, para que as coisas se ajustem na transição de um governo para outro. E esse período já venceu, e a gente não tem visto, né, ou visto timidamente alguma recuperação das políticas anteriores. Eu falo isso porque, né, essa conjuntura a gente precisa estar entendendo, porque quando o presidente Lula assume,
ele começa a distribuir os cargos nos ministérios, e centralizando no PT praticamente a pauta social e a pauta de gênero, de identidade de minorias e tudo mais, identitária, vamos colocar assim. E deixou na mão do PT moderado ou neoliberal, que é o Haddad, a essa negociação com a Faria Lima na economia. E a Faria Lima veio e tomou de assalto, com a permissão do Haddad ou não, mas enfim, mas é quase a política abençoada pela Faria Lima, nesse novo arcabouço fiscal. Então, isso que está representado agora gera um outro dilema, um austericídio fiscal ou o desenvolvimento nacional. Isso que está colocado agora em jogo, porque o setor financeiro, a Faria Lima, vai vir para cima querendo que haja garantias no pagamento de juro. Haja garantia que o setor financeiro continue sendo a supremacia econômica brasileira, à custa do imposto, à custa do desenvolvimento, à custa do sangue do trabalhador, né, que arrecada imposto, e esse imposto vai para pagamento de juro, garantido tanto pela lei de responsabilidade fiscal e agora pelo arcabouço. Então, e isso é um controle dentro da sociedade brasileira, dentro do orçamento democrático, né, e que na qual o PT deu para Faria Lima esse controle político, né? Seja ele por uma composição para garantir uma maioria no Congresso, ou seja, para não ter o mercado financeiro contra. Mas isso precisa ter um aval, né? Um aval da população, porque apesar dos 100 dias ser um negócio da imprensa, um respeito e tal, a população não tem essa data, né? Ela precisa se recuperar do desastre que foi os 4 anos anteriores. Ela precisa de um PIB crescendo, ela precisa de uma economia que gere emprego, um emprego que seja equitativo, justo, inclusivo, de qualidade, né? Não pode ser só terceirização, trabalho intermitente e tudo mais. E esse modelo não dá, isso não dá conta. Ele precisa de uma saúde, uma educação, uma ciência e tecnologia, as garantias sociais sejam valorizadas nesse orçamento. Apesar do que o Lula fala que isso vai estar dentro do orçamento, ele quer o orçamento para o povo, o arcabouço fiscal, ele, na prática, ele acaba não dando essa garantia, né? Porque se não tiver crescimento, se tiver só inflação, enfim, isso não vai dar a resposta que a gente precisa na área social. E sem a resposta na área social, o povo vai começar a perder a esperança no governo. E perder a esperança, isso vai dar um outro reflexo dentro do Congresso Nacional, que pode ser a perda de popularidade do Lula, a popularidade do governo. Então, isso tem que estar para e passo monitorado, porque o Lira, o Centrão e tal, vai avaliar isso daí, né? Se o governo Lula começar a cair, eles vão pôr mais a garra de fora. Então, é isso que a gente tem que pôr na preocupação da análise conjuntural, porque fazendo um resgate dos governo Lula 1.0 e 2.0, ele fez superávit fiscal. Ele fez o crescimento, o investimento público, mas a única amarra que ele tinha nesses dois governos era a lei de responsabilidade fiscal. Ele não tinha uma amarra que engessava, né? Apesar de que o arcabouço ele é flexível, mas ele é um teto, ele é um limitador. A gente sabe que precisa substituir o teto fixo por um teto flexível, mas, na minha opinião, não poderia ter essa amarra na área fiscal. E sim, tinha que ter também, uma contrapartida, um teto para gasto com juro. Isso não tem.
isso que cria o desequilíbrio nas contas públicas, muito mais do que o fiscal, né. Então, isso ninguém fala, isso ninguém coloca na questão, né, que o gasto com juro não tem fim. O céu é o limite, pode dobrar aí a meta do céu e tudo mais. Porque os, ah, as aves de rapina, eles não têm limite na hora de sugar a nossa, né, que é o setor financeiro, para sugar nossos impostos, para não ir para a área pública, né? E o que a gente tem que discutir também sobre o arcabouço fiscal é tirar políticas públicas na categoria de despesa, né? Porque investir em saúde, em educação, em serviço público de qualidade, em ciência e tecnologia, não pode ser considerado despesa. Não pode ser a mesma lógica do setor empresarial, né, que é um gasto, então precisamos combater o gasto. Não é isso. Para ter um desenvolvimento nacional, precisa de políticas públicas de investimento, e não de gasto, investimento, para que a gente desenvolva nosso país, né, que a gente dê oportunidade para o nosso povo, e dê oportunidade aos empresários não monopolistas ter o seu avanço. E gere emprego, gere ciência e tecnologia, como a gente já viu no passado, também impulsionado pelo setor público na época do Getúlio e tudo mais. A gente precisa ter esse modelo. Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer uma análise econômica. A gente não pode ser simplesmente cabeça de planilha de falar, olha, precisamos investir aqui, cortar ali e tal, e analisando números frios, sem ver a realidade do povo, né? Sem a realidade do país, para que lado que a gente quer levar o país. Então, a gente precisa ter essa preocupação, né. Então, esse governo Lula 3.0, ele vai ter um monte de amarra, e ele não pode ficar amarrado para a resposta social que ele precisa dar, para o equilíbrio político que ele precisa construir no Congresso Que Nacional. houve? Não, ali você está habilitando que eles ouçam o que eu digo. Eles estão Eu ouvindo o que não você tá sei, falando. alguém entrou aqui no Mas meu, não é isso que eu quero ouvir ele falar. não sei se alguém entrou aqui, não tem isso, agradeço. Então, essa análise política, tem que estar atrelada com a economia e vice-versa. A gente precisa ter a clareza de que Brasil a gente precisa, que Brasil a gente quer. Qual foi o Brasil que a gente votou na eleição de 2022? Porque senão, a gente viu no 8 de janeiro, a gente viu, sabe que ainda tem bolsonarista muito no país, e esses caras podem voltar, se a gente não mudar a política neoliberal, se a gente não tirar as amarras do governo. E eles podem voltar não só em 2026, ele pode derrubar o governo Lula a partir do momento que ele não der resposta social, nesse ano, no segundo semestre, no primeiro ano, no próximo ano. Enfim, eles podem tentar dar um golpe conforme a popularidade do governo caia. E a gente tem que lutar contra, fazer com que o governo dê certo. É porque a gente está lutando pela democracia, a gente está lutando por um país soberano, por um país realmente para os brasileiros, e a gente precisa ter um orçamento público para isso, né? Então, e o governo faz muita aposta, né? Então a gente vê aí que eles estão torcendo para que na semana que vem o resultado do primeiro trimestre seja positivo, um crescimento de 1,5. Eles apostam que vai ter um crescimento contínuo daqui para frente, né? Porque sem isso, o arcabouço fiscal vai levar todo mundo para o buraco. Se não tiver crescimento, não vai ter resposta social. E para que tenha um crescimento digno, para inclusão e recuperar tudo que a gente perdeu nos últimos 6 anos, o PIB tem que crescer 2,5% ao ano. E como que fazer essa mágica, né, tendo um investimento amarrado, né? Como que a gente faz com que a Petrobras comece a demandar novos portos, extrações, né, de petróleo, plataforma, navios, investir mais no pré-sal? Como que a gente faz com que a Eletrobras retorne para o setor público e invista em energia barata? Como que a gente faz com que os bancos públicos tenham uma taxa de juro menor do que o do mercado?
Como o BNDES foi anunciado ontem, que vai ter 20 bilhões de investimento, uma taxa menor e tal, tudo isso precisa ser concatenado num projeto nacional que eu acho que ainda não está explicitamente colocado na prática, né? Então, a gente precisa conduzir o governo através das mobilizações, de debates, de participação social, para que ele conduza para um projeto nacional desenvolvimentista. Isso é o nosso desafio, isso é o nosso trabalho. O próprio Lula falou: precisamos ir para a rua, precisamos orientar o governo. E isso não é nenhum demérito, vai me ajudar. Então, a gente precisa ter essa consciência, tanto econômica e política, para que o governo busque o caminho certo. E a gente não pode ficar na mão de um Banco Central comandado pelo Campos Neto, né? Não é só uma briga política, é uma briga para que volte o fascismo ou para que o governo Lula dê errado. Essa é a disputa que precisa ser defendida que tenha respaldo social para que o Lula consiga fazer isso de forma forte, né? Eu defendo que o Conselho Monetário Nacional tenha mais influência em cima do Copom, mas que ele seja mais democrático, né? Que tenha participação dos trabalhadores, de empresários, da sociedade civil organizada, que consiga mostrar a realidade mais viva do que ficar os caras lá no Copom, no ar-condicionado do Banco Central, totalmente desligado com a realidade, com viés ideológico político claro, para trabalhar contra o povo, a favor do setor financeiro, matando e sufocando toda a nossa indústria, nosso comércio, nossa agricultura, porque eu sou de uma linha de que quanto menor o juro, né, real, maior o número de investimento. E o investimento só vai vir quando o próprio governo federal acreditar no seu país e começar a ter capacidade de investimento para puxar os investimentos industriais privados também. Então, tudo isso dentro de um panorama que a gente está envolvido, que a gente está buscando a solução, e a gente não pode ficar, né, refém do austericídio, né, que é buscar mais e mais resultados financeiros, orçamentários e fiscais, né, cortando, para que a gente despeje para um setor inerte, que é o pagamento de juros ao setor financeiro do nosso orçamento da União. Então, essa é a preocupação maior, é mudar essa política de superávit primário para pagamento de juros, e quem controla os juros controla o governo, né? A gente precisa romper com esse sistema para que a gente possa gerar emprego. Então, nesse sentido, eu acho que eu não sei se eu estou dentro do meu limite do tempo, mas a gente tem aí uma preocupação econômica que a gente pode e deve defender, porque os juros precisam cair, né? Os juros, tanto real como nominal, porque eles usam a falácia que a inflação está descontrolada, que quem gera a inflação é o descontrole fiscal do governo, que o governo está emitindo moeda e que tem uma demanda superaquecida, né? A gente não pode cair nesse conto, nessa falsa narrativa, porque a gente sabe que temos milhões de desempregados, quase 30 milhões de brasileiros, dependendo da conta e da estatística, que tem insegurança alimentar. A gente tem a capacidade industrial, uma margem ociosa muito grande. A gente precisa desmistificar essa questão de que a gente está emitindo moeda, que o governo está gastando, e isso não é verdade. Então, a inflação só está descontrolada porque eles estão usando o remédio errado. A taxa de juros não vai segurar essa inflação, que é uma inflação de custo, uma inflação de falta de investimento, e a gente tem capacidade de investir, gerar produção para baixar os preços, né? Então, do princípio das causas da inflação 40%, é a própria política
da paridade do petróleo, né? Na hora que a gente rompe com isso, né, o frete dos caminhoneiros cai, o combustível cai, o gás, a energia fica mais barata, a gente tem uma produção, um escoamento, um transporte melhor, e o preço começa a cair. Então, é tudo isso, né, que a gente precisa, eu chamo, a gente precisa porque a gente precisa ter essa consciência, né, de sociedade, uma consciência do governo que a gente está, na situação política que a gente se encontra, para que a gente dê uma resposta para o nosso povo, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, para que a gente consiga, através do investimento público, ter a ciência e tecnologia, ter produção industrial, ter a nossa independência econômica, porque a gente, né, não pode ficar só comprando da China, comprando da Europa, dos Estados Unidos, a gente tem que produzir aqui. Nós temos capacidade, nós temos investimento, condição de investimento, e a gente precisa pôr isso em prática. Eu acho que era isso, eu acho que era 20 minutos, né, que eu tinha para falar. Então, no fundo, sintetizando, o arcabouço é um mal necessário, mas está muito longe de ser uma necessidade para o nosso nacional desenvolvimentismo. Obrigado, e era isso. Precisando... O pessoal precisa ligar o microfone aqui. Que eu fiz no microfone? Não foi você, foi o pessoal lá em cima. De botar agudos, conjunturais, né? Então, eu queria perguntar o seguinte: o arcabouço, ele realmente ele é uma camisa de força que impede, dificulta, né, o que é necessário fazer hoje em termos de investimento, de necessidade de investimento para sair dessa crise aguda que o país está vivendo, e o mundo também está entrando numa situação perigosa. Eu acho, então, que o arcabouço deve, em algum momento, ser superado, para que o país possa realmente retomar um ritmo necessário de crescimento. Do ponto de vista de curto prazo, eu queria perguntar o seguinte, porque eu tenho visto algumas pessoas dizendo o seguinte: não, saiu de 20 bilhões para 70 bilhões, é razoável, vai dar e tal, para os investimentos e tal. E também outros caminhos, como, por exemplo, os bancos públicos, apesar do relator ter colocado mais amarras nos bancos públicos também para investimento, mas um arranjo, né, com as estatais, recuperar alguma coisa, o poder de investimento da Petrobras, né, tudo isso aí, e também o capital estrangeiro. Eu vejo algumas pessoas considerando que há uma liquidez internacional, que esse investimento pode vir para o Brasil. Eu queria perguntar sobre essas possibilidades. Quer dizer, até a gente tirar isso da frente, quer dizer, e realmente caminhar em um sentido mais estratégico de desenvolvimento, quer dizer, esse curto prazo que nós temos, que é decisivo do ponto de vista se volta o fascismo ou se consolida e avança o governo Lula, quais são os espaços, quer dizer, possíveis de investimento dentro desse contexto? Antes de passar para... Quem? Ah, tá. Só um instante, Luiz. Chegou também aqui uma pergunta do Renato Danilo, por via remota. Ele disse o seguinte, é uma pergunta para o Marconi. Ele fala: seria interessante o palestrante distinguir entre investimento público e privado. Seria importante, isso é uma observação, que os engenheiros, o pessoal do Engenharia pela Democracia, discutissem a pertinência da proposta da reindustrialização solidária. Mas, então, está registrado aqui, o Renato, que
fez a gentileza de nos perguntar via remota, e agora eu passo para a Luísa para fazer a pergunta dela. Tem mais espaço para mais uma pergunta aí. Oi. Alô? Então, eu vim lá da região Nordeste, da época do Celso Furtado, então, para mim, plano de desenvolvimento é fundamental. Plano de desenvolvimento é fundamental. Eu penso que... Eu gostaria de saber o que pensam os senhores acerca de, em vez de ficarmos, num primeiro momento, só desconstruindo o que foi errado, construído errado no governo Bolsonaro, que a gente já não jogasse no país, na discussão, no debate público dos partidos e da população, do Congresso, em todas as instâncias, a discussão de um plano de desenvolvimento para o país. Sim, porque isso aí desarticula tudo o resto, né? Só o debate que vai entrar só o debate, mesmo só o debate que pode entrar no ar, isso pode desarticular todas essas coisas que estão aí. Quer dizer, desmontar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários leva ao desenvolvimento? Não. Nada disso que eles estão fazendo leva ao desenvolvimento. Então, para mim, é um pouco simples, né? Não sei se isso é muito complicado, né? A frente política que elegeu Lula podia tomar isso como sendo um projeto nacional, a emergência nacional, estamos em estado de emergência, né? E vamos para frente. Aí tira o presidente do Banco Central, tira as lideranças todas, para de negociar a prisão de um com o desenvolvimento ou o ministério de outro, enfim, para de negociar, joga isso, dizemos assim, na cara do Brasil, joga um plano de desenvolvimento na cara do mundo, porque senão não saímos dessa discussão tonta de ficar empurra para lá, empurra para cá. Eu entrei em desespero esses 3 dias, não porque pelo que eu ouvi aqui, eu ouvi soluções, mas o que eu estou vendo que está acontecendo lá no Congresso, né? Eles estão conseguindo paralisar o governo. Então, eu penso que se a gente, né, topar, levar para diante um plano de desenvolvimento econômico, um plano de desenvolvimento do Brasil, pegando as áreas estratégicas, né, com a ajuda dos países com os quais a gente está aliado internacionalmente, eu gostaria de ouvir a mesa falar disso. Alô? Eu ia fazer uma pergunta para a mesa, mas principalmente para o Marconi. Em termos assim sintéticos, então ficou o juro fora do arcabouço e o investimento público dentro. Num determinado momento, eu acredito que o Lula tenha plena consciência do problema que isso é, e o Haddad também. E num determinado momento, o Haddad falou para o Lula, olha, o juro vamos ter que deixar fora e o investimento dentro. E o Lula falou, mas não dá para fazer o contrário? E ele falou, não dá por isso, ou seja, vai ter que aprovar isso no Congresso. Mas, afinal de contas, objetivamente, quais as forças que amarram o governo? Tudo bem, o sistema financeiro, mas quem objetivamente lidera isso, tanto no Congresso quanto no governo, para que ainda que eles tivessem consciência, eles tenham sido obrigados a fazer isso? Tem mais um inscrito para perguntar e a gente encerra e passa a palavra para os nossos debatedores. Boa noite a todas e a todas. Eu sou Evaldo Vilas Boas, sou da direção municipal do PCdoB. Primeiro, parabenizar pela realização do seminário. Acho que o momento do debate ele tem esse objetivo mesmo, né, de fazer os registros
dos 150 dias, 100 mais 50, mas também trazer à luz que nós estamos sob um governo que, a duras penas, venceu um projeto fascista de dominação aqui do nosso povo. E esse mesmo povo passa dificuldades. Hoje, por ironia da vida, hoje é o dia do trabalhador e trabalhadora rural. Me chamou a atenção aqui o registro na mesa sobre os números de 30 milhões de brasileiros que passam fome, voltou ao mapa da fome, e o desafio de uma Conab, por exemplo, né, de estar com seu papel principal, desenvolver a segurança alimentar do povo. E acho que um dos indutores do desenvolvimento é fazer que o povo coma 3 vezes ao dia. Quando você traz trabalhadores e trabalhadoras para o mercado de consumo de alimento, que é um item básico, né, da nossa sobrevivência, e principalmente colocar o viés da agricultura familiar como preponderante aí no político de desenvolvimento no campo, né, para tirar esse business aí do agro, que está longe de ser pop, né? Acho que é importante a gente ter isso como perspectiva também, trazer essas famílias, grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras do campo, para produzir não só alimentos de boa qualidade, mas em grande quantidade, para atender esse desafio de tirar esses 30 milhões de brasileiros que passam fome, infelizmente, e que metade da população brasileira ela alterou o consumo de alimentos em função desses 6 anos, né? A gente pode contabilizar os 6 anos desde que o Temer veio. O que me chama a atenção, companheiros, camaradas e amigos, é que também essas políticas de redução do imposto de renda para a classe trabalhadora, e eu me coloco nessa condição de militante sindical, de dirigente sindical, é que também vai trazer ganhos salariais quando você faz política de isenção. Agora, você tem que agir, como foi bem falado na mesa, aqui na ponta, tirando o trabalhador dessa faixa de contribuição de imposto e colocando o rico também para contribuir. É como se falou na campanha, tem que tirar o pobre aí do imposto de renda e colocar o rico no imposto de renda, né? Tem que colocar os mais ricos para contribuir. E isso aí é feito do mundo afora. Os Estados Unidos faz isso aí com herança, com imposto sobre o que é dado nas famílias, e isso não transformou os Estados Unidos em um país socialista, está longe disso. E acho que essas políticas a gente tem que colocar com perspectiva também. E parabenizar a todos aí pela noite, acho que é esse que aponta aí o desafio, o Lucas aí que está sendo o anfitrião do evento, acho que é o desafio nosso dos estudantes e do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Acho que tem uma fala lá em Alagoas, eu sou alagoano, que quem não sabe pedir nem casamento arruma. E acho que o povo tem que ir para a rua pedir, porque os empresários estão lá em lobby, já foram para a Câmara. Acho que o desafio nosso das forças políticas mais consequentes é ir para a rua, mobilizar estudante, mobilizar trabalhador, mobilizar o povo em geral, para poder fazer com que no Senado a coisa consiga ser moldada, tendo perspectiva, companheiros, que esse governo é um governo eleito em frente ampla, e ainda bem que foi. Porque se tivesse colocado essa frente ampla aí, fatalmente, camarada, estaríamos sob a égide de um governo protofascista. Isso aí tem desdobramento na nossa vida que possivelmente alguns de nós, inclusive, estaríamos presos aí, mediante um golpe de Estado que se deu no dia 8, né? É aquele lacerdismo, né? Não ganha. Se ganhar, não toma posse. Se tomar posse, não governa. E os caras estão colocando em prática isso. Vamos que vamos para a luta e vamos botar o povo na rua. Bom, pessoal, antes de passar para as respostas dos nossos palestrantes, eu queria ressaltar que a gente tem amanhã a terceira mesa de debates, que vai ser no Sindicato dos Engenheiros, né? Está o Massoca aqui da direção do Sindicato dos Engenheiros, coordenador nacional de Engenharia pela Democracia, que está nos prestigiando hoje, e amanhã é lá que a gente vai estar. E é um debate que é muito importante para fechar esse ciclo, né? A reconstrução nacional e o novo projeto nacional de desenvolvimento, né? E é o camarada Paulo Massoca que vai coordenar a mesa amanhã. E as pessoas que vão estar debatendo, a Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, o Alexandre Navarro, que já foi ministro interino de Ciência e Tecnologia e é
um dos integrantes da equipe de trabalho da Fundação Getúlio Vargas, o Alan Habert, que é da Federação Nacional dos Engenheiros, vai estar na mesa, e o professor Nilson Araújo, que vai estar na mesa também participando do debate e encerrando as intervenções desse seminário. Então, é muito importante contar com vocês amanhã e com a participação e a discussão de vocês nesse processo aí. Muito obrigado e já passo a palavra para... O Luca, você vai encerrar aqui os debates, mas o Flauzino pediu para falar, para também responder as questões que foram levantadas aqui por via remota. Então, nós vamos dar a oportunidade para o Flauzino, pedindo a ele para ser o mais sintético possível, e depois aí o Luca encerra aqui a nossa conversa de hoje, certo? Só mais um acompanhamento aqui. Tá certo, pessoal? Então, pode passar o Flauzino aí, se ele tiver a posto. Oi. Obrigado aí pela oportunidade aí de poder responder. Eu acho que a questão do grande agente oculto, né, aí foi muito bem colocado pelo nosso companheiro de mesa aí. Mas, assim, é uma coisa importante, né? É que no período eleitoral, como o setor financeiro é o que mais tem dinheiro, ele acaba, de certa maneira, financiando as campanhas. Não tem, assim, os candidatos a presidente, principalmente no legislativo, é uma bancada constituída com dinheiro do setor financeiro. Teve um determinado momento que a própria Dilma precisava fazer uma aprovação no Congresso. Ela chamou Joaquim Levy para fazer, olha, vai falar com seus deputados aí que vocês financiaram aí com a sua bancada, que eu já não consigo mais fazer a negociação. Então tem esse elemento, porque eles financiam a campanha para não mudar a política de juro e superávit primário. Isso aí é uma parte do xadrez político, né? E como que a gente acaba com isso? É com a força popular, com a força do povo. A gente precisa ter a capacidade de mobilização e acabar com isso, que o povo clama por essa mudança. A gente precisa conduzir o povo para esse inimigo, claro, da disputa do orçamento, em sua própria sobrevivência. Então, a gente precisa romper com essa política, e o único ator que pode bagunçar o tabuleiro é a força popular, né? E, bom, é isso. Agora, a questão das questão do pagamento de lucro da Petrobras, seria muito interessante se ela pudesse, em vez de pagar para o governo, que a gente sabe que vai ser inutilizado, reinvestir esse dinheiro em refinaria, empresa de fertilizante, plástico e tudo mais. Isso aí era o ideal, né? Porque a gente precisa de fazer a nossa soberania, tanto do fertilizante, da refinamento do petróleo, né, para produzir a própria gasolina aqui dentro, né? Senão a gente fica importando gasolina, exportando petróleo, importando gasolina, não é uma equação que fecha em prol do país. E alguém falou daí da pergunta sobre agricultura familiar, e eu coloquei na minha fala inicial, né, que a Conab ela foi completamente esvaziada no governo anterior. Ela tinha mais de 300 milhões de orçamento para comprar produtos de grãos, né, para estocar, fazer o estoque de regulador. No primeiro ano do Temer foi reduzido para 30 milhões, e em 2020, já no primeiro ano do Bolsonaro, ele cortou para mais 90% dos 30 milhões. Ficou com 3 milhões para aquisição de grãos, para estocagem. O que aconteceu foi aí o aumento do arroz, o aumento dos grãos, do óleo, enfim, porque a gente não tinha um estoque regulador mais. E
o atual governo, né, colocou para o MDA a Conab para poder fazer essa compra. Então, a agricultura familiar, na verdade, ela é uma política macroeconômica, né, porque ela produz, quanto mais ela produzir, menor vai ser o preço de produtos que vão para a nossa mesa, né? Enfim, o que o brasileiro consome vem proveniente da agricultura familiar. Então, se a gente quer baratear a cesta básica, o custo de vida da alimentação, é investindo mais na agricultura familiar. No arcabouço fiscal tem tanta coisa que a gente precisava tirar de dentro do teto, né, que eu esqueci de comentar, a previdência social. A previdência social ela tem um crescimento vegetativo maior que a inflação. Então, se você colocar só a previdência, ela absorve os 2,5%. Não vai sobrar para muita coisa. Então, num curto prazo, o próprio governo Lula vai querer fazer assim, então vamos privatizar a Previdência para a gente tirar essa questão aí. Então, é um risco muito grande, né? A gente tem que tirar a Previdência disso, tirar o Fundeb, tirar um monte de fundo e investimento social, porque a gente vai ficar brigando entre nós, né? O movimento social briga entre nós mesmos, com o setor empresarial, mas o setor financeiro vai nadar de braçada porque não tem um arcabouço do pagamento de juros. Isso tá claro, né? Então, como que a gente diminui esse custo juro, né? Que é o maior custo do orçamento público nacional, é o pagamento de juros. Isso que desequilibra nossas contas públicas, né? Não o gasto primário, é o gasto com juros. Então, se a gente reduzir a taxa de juros, o pagamento da Selic e tudo mais, a gente tem, de certa maneira, um alívio nas contas públicas, né? Eu concordo que não é só abaixando o juro que a gente vai aumentar o investimento, mas se você reduzir os 500 bilhões pagos ao ano de juro para 200 bilhões, você tem aí 300 bilhões que você pode investir na economia, puxando investimento, né? Aí não precisa emitir mais título, não precisa emitir moeda, não precisa aumentar imposto, não precisa depender de nada, e a gente tem um fundo necessário para o nosso desenvolvimento. Daí todo o investimento privado vem na sequência disso, né? Porque falaram aí de criar um fundo, né, de 50 bilhões da reserva internacional. Não precisa fazer isso. Você tem o dinheiro já orçamentário previsto se a gente reduzir a taxa de juros Selic. Eu acho que seria um grande fundo para o nosso desenvolvimento, nossa industrialização e para acalmar nossas contas públicas, né? Devolver para o povo o imposto tirado dele, porque se continuar esse sistema de superávit primário, na verdade é a maior transferência de recurso do pobre para o rico que o mundo já conheceu, né? Porque você tira o imposto de toda a população e joga para o setor financeiro de mão beijada. E só enriquece banqueiro e os grandes investidores nesses títulos públicos. Então, a minha saída, a minha solução é a redução da taxa de juros, quebrar essa política de superávit primário, neoliberal, que sustenta o setor financeiro, para que a gente tenha realmente a nossa soberania e nosso desenvolvimento econômico. Era isso. Muito obrigado aí. Então, vamos ouvir o nosso presidente.